Boa noite a todos. Nós temos o relógio marcando o tempo, nos mostrando que é hora de iniciarmos mais um encontro do União Espírita Luz Divina, alunos, trabalhadores, amigos, todos juntos. Gente, vocês já perceberam que estamos em dezembro? Já estamos com o tempo correndo. E como diz o doutor Anselmo, né? É menos um mês, é menos um dia para a nossa caminhada. Mas esse encontro de hoje, como vocês perceberam pelo título, ele é muito profundo. O Douglas tem uma responsabilidade bem grande de nos fazer refletir sobre como estamos nos preparando de verdade para esse momento comemorado como Natal. Vamos iniciar com a nossa querida Bia, com a prece através da música. É com você, querida. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, gratidão pela oportunidade. Gratidão ao nosso Mestre Jesus e ao Dr. Anselmo. É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço, é de nó, de gibeira ou de ló, dessa vida cumprida só. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descansei, joguei, investi, desisti, se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de prece, Maria, paz dos desaventos. Como não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. Gratidão, querida. A energia dessa música adentrando aos nossos lares, fazendo essa ponte de luz dessa romaria divina com a equipe amorosa do Dr. Anselmo, preparando o caminho para o nosso amigo Douglas,
Ele participa do GEDEM, do Grupo de Estudos Dr. Eduardo Monteiro. Ele já esteve aqui conosco. E bora lá, meu amigo, é com você. Muito obrigado pela oportunidade de poder, junto com vocês, refletir sobre as coisas que o Evangelho traz para a gente. Com essa abertura magnífica que faz alusão à nossa caminhada, à nossa vontade de transformação. Eu relembro para aqueles que estiveram aqui que há um ano atrás, exatamente um ano atrás, estávamos aqui refletindo sobre a preparação do Natal. O nosso evangelho do dia 4 de dezembro de 2020, eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês. E a gente falou sobre o parto, né? Mas como hoje, novamente, recebi o convite de estar aqui com vocês e é difícil não lembrar daquela data e a proposta da noite de hoje falar sobre, né, a preparação, né, preparando-se para Jesus, ele que veio e que anualmente, no dia 25 de dezembro, a gente faz toda a comemoração da chegada dele. Mas será que a gente faz essa comemoração de uma forma automatizada ou de fato a gente recebe Jesus dentro de nós? Conforme a Luz comentou, de fato é uma responsabilidade muito grande. E eu não tenho altura para fazer tudo o que precisa para realizar a preparação para a chegada de Jesus. Mas teve um espírito que teve a oportunidade de vir e, de fato, fazer a preparação para a chegada de Jesus. Esse espírito, ele foi anunciado em algumas profecias do Velho Testamento e nas profecias diziam que ele seria a reencarnação de Elias. E assim, para conhecimento, né, e a gente que não está tão acostumado com o Velho Testamento, pelo menos não eu, antes de me envolver nos estudos bíblicos, Elias ele foi o grande profeta do começo do judaísmo. Depois de Moisés, Elias era o grande nome. E o retorno de Elias era uma coisa extremamente esperada e confundiam, inclusive, o retorno de Elias com a vinda do Messias, né? Alguns acreditavam que o Messias viria e seria uma outra figura, mas tinha gente que confundia Elias e o Messias, né? Então, os judeus eles estavam esperando alguma coisa muito grande em termos de vinda, e para os judeus a chegada do Messias seria a grande redenção do planeta, a grande regeneração. E é por isso que até hoje os judeus têm os judeus têm dificuldade em assumir Jesus Cristo como Messias, porque pela expectativa deles, das profecias, Jesus chegaria e o planeta ia estar redimido, né? Mas Jesus ele vem trazer para a gente a mensagem de que a redenção, que a regeneração, cabe a nós construir. E dentro das profecias, o Elias iria retornar. Vou fazer essa pausa, depois a gente vai voltar para isso, porque a gente vai entender e descobrir que o Elias, esse espírito de um dos grandes profetas do judaísmo, ele retorna sob o nome de João Batista, aquele que seria o precursor, aquele que veio antes. E eu não sei se vocês sabem, a gente ouve falar de João Batista, tem a comemoração de João Batista, a gente associa o nome de João Batista a batizado, mas o João Batista, não sei se vocês sabem, é primo de Jesus. João Batista, ele é
filho da irmã de Maria. E, inclusive, tem no Evangelho de Lucas um momento onde as duas irmãs se encontram e os dois rebentos dentro da barriga, um de cada uma, né? Tem ali um encontro, as mães, e tem também um outro lugar, isso no livro Boa Nova, não me recordo de fato o capítulo agora, mas no livro Boa Nova conta um momento de encontro entre João Batista e Jesus na pré-adolescência, e uma conversa de Maria com Isabel. Só de lembrar eu já me arrepio, porque a conversa das duas mães é fantástica. E fora esses momentos que a gente tem em literatura, a gente não ouve falar muito mais do encontro dos dois. Mas ainda assim, João Batista tinha uma noção completa da sua missão no planeta. Ele sabia que ele era o precursor e ele anunciava isso nas suas pregações. João Batista, ali na região da Galileia, ele pregava pelo Jordão. O João Batista, ele fazia parte, supõe-se por conta das vestes, né, que ele usava, isso também está descrito nos evangelhos, que ele era um essênio. Assim como as seitas dos fariseus, dos saduceus, que eram linhas de crenças judaicas. E se a gente olhar e falar assim, nossa, como assim? É só a gente parar para pensar na nossa atualidade com os católicos, os evangélicos, os espíritas. Então era isso. Tinham essas divisões, existiam divergências contundentes de conhecimento, de aplicação do conhecimento entre eles, mas ambos olhavam, ambos não, né? Todos os grupos olhavam para o mesmo livro, a Torá. Pelo menos para parte dela, em alguns casos. E dentro desse ambiente, os essênios, eles eram aqueles que, de fato, internalizavam o conhecimento e buscavam aplicar isso na vida deles. Eles eram reclusos, eram celibatários, não ostentavam, na realidade, muito pelo contrário, eles viviam ali com o necessário, não se colocavam em embates e não aceitavam a forma que os saduceus e os fariseus levavam a vida. Os fariseus, eles eram aqueles que seguiam toda a lei que estava nos livros sagrados, mas eles seguiam de forma externa. Se ali tinha uma regra para jejuar do dia tal ao dia tal, da hora tal à hora tal, eles seguiam à risca. Mas qual que era a essência? O que a gente chama, o que Paulo vai dizer tempos depois no Evangelho, em suas cartas, o espírito da letra. Por que a gente tem que fazer isso? Qual que é a essência disso? Né? Os fariseus, eles buscavam a realização e a externalização dos atos sem a internalização dos sentimentos e das obrigações. Então, os essênios tinham essa divergência com os fariseus e João Batista se coloca a peregrinar pela região, pregando para aquele povo, preparando a chegada do tão desejado Messias. A gente está falando de um momento onde o povo judeu já não tinha um profeta importante há quase 600 anos. Um povo acostumado a receber mensagens de Deus através dos profetas, né? E para eles tinham essa visão, né? Nós somos o povo escolhido porque nós recebemos mensagens diretamente de Deus através dos nossos profetas. E há 600 anos não chegava ninguém para dar informação para eles. Então eles estavam em um momento de muita angústia, mas ao mesmo tempo um momento de uma vida no automático, sabe? Muito ligado nos problemas materiais, muito ligado
nos desejos pessoais, naquilo que a gente chama de egoísmo, naquilo que a gente chama de exclusivismo. Qualquer semelhança com o momento atual é mera coincidência. Ou então falta de evolução. Mas dentro desse contexto, vem João pregar naquele momento, dizendo que o Messias estava para chegar, e os trechos bíblicos trazem para a gente a seguinte mensagem básica que João Batista dizia no deserto. Ele diz o seguinte: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Isso, pelos evangelhos, muda um pouquinho de evangelho para evangelho. Mas a grande mensagem, a essência da mensagem de João Batista circula pelo arrependimento. Num estudo mais profundo, e até pela busca da essência, alguns autores deixaram de seguir as traduções que a gente tinha da Bíblia e foram até a fonte. A primeira, a Bíblia mais antiga que a gente tem, né? Que é a Bíblia que está escrita em grego. E ali na Bíblia que está escrita em grego, ela traz uma palavra que sim, pode ser traduzida por arrependei-vos, mas ela também pode ser traduzida como reformai o vosso pensamento, mude o seu pensamento. Porque o arrependei-vos que está lá, e assim, agora entrando um pouquinho, né, no grego, é usada a palavra metanoia. E a palavra metanoia quer dizer, literalmente, mudança de pensamento. Então, se a gente for observar a evolução das traduções bíblicas, né, um arrependimento, de fato, é uma mudança de pensamento. Mas, com o passar do tempo e os interesses da própria Igreja Romana, e aqui eu não estou falando sobre o conceito cristão, eu estou falando da nossa influência enquanto seres humanos, repletos de falhas, em traduções de coisas puras e sagradas, que tem ali uma essência pura, mas com o passar do tempo a gente vai influenciando. Então, esse arrependimento que traz muito a visão de um autoflagelo, né? Arrependei-vos dos vossos pecados, né? Essa visão que a igreja coloca para a gente, né, de pecado e arrependimento, é uma coisa que traz para a gente um peso muito grande. Mas na essência do que está ali no grego, dizendo, né, João Batista, ele propunha a reforma mental, a mudança de pensamento ele não usa pecado, né? Ele usa erro, uma coisa muito mais ampla do que pecado. E ele sugere a rejeição do erro. E não simplesmente eu não vou conseguir pegar a palavra agora rápido, mas tem um trecho que fala, que é arrependei-vos dos vossos pecados. E a proposta de João Batista é uma coisa muito mais ampla, né? Mudar os nossos pensamentos, reformar os nossos pensamentos, rejeitando o erro. O que seria a gente rejeitar o erro? Não seria, de fato, quando a gente fala dos nossos pecados, pelo menos para mim, vem uma sensação muito forte, né, de me arrepender dos meus pecados, olhar para trás, ver tudo que eu fiz de errado e me arrepender de tudo isso. Mas quando eu faço isso, pelo menos eu fico remoendo o passado. Aquilo fica ali me incomodando, aquilo fica ali me assombrando. E a proposta de João Batista, vinda da tradução do grego, é uma coisa um pouco diferente. A gente mudar o nosso pensamento rejeitando os erros. Ou seja, ok, eu errei. Mas quando eu rejeito o erro, eu imagino que eu não quero mais errar.
Eu não busco mais errar. Se eu errei, ok. E aí, como que ele fazia essa proposta para as pessoas, né? Ele propunha um mergulho. Um mergulho que representava uma divisão do antes e do depois. A partir desse momento do mergulho, eu rejeito os meus erros. Eu vou mudar o meu pensamento. Eu vou estar atento para não errar. Eu vou sair do automatismo, manter a minha consciência desperta, para que eu não erre mais. E essa é a grande preparação que João Batista traz para tudo que o Cristo vai trazer em forma de boa nova. É o despertar da consciência. Acordem, porque se vocês estiverem dormindo, vocês não vão entender a mensagem. E esse mergulho, na tradução, é exatamente a palavra batismo. É por isso que ele é o Batista, porque ele realizava um mergulho, ele realizava esse ponto de inflexão na vida das pessoas que estavam dispostas a reformar os seus pensamentos para rejeitar os seus futuros erros. Agora, saindo um pouco do Velho Testamento, do Novo Testamento, e vindo um pouco para a nossa doutrina, codificada, organizada por Kardec, que foi como os próprios espíritos disseram, né? O bom senso em pessoa, capaz de conectar filosofia, ciência e religião. Ali no livro Céu e Inferno, num trecho chamado Código Penal da Vida Futura, ele fala, no parágrafo 16, se vocês forem nesse capítulo, ele diz o seguinte, que a regeneração, ela só acontece a partir de um processo. E esse processo começa com o arrependimento, segue pela expiação e passa, por fim, para a reparação. Arrependimento, expiação e reparação. Dentro da proposta de João Batista, ele veio alertar o povo justamente para o início do processo da regeneração, que Kardec deixa claro no livro Céu e Inferno. E aqui, Kardec ele diz o seguinte, o arrependimento, eu vou falar um pouco dos dois primeiros para depois falar um pouco sobre o arrependimento. A expiação é aquilo que a gente passa por conta da lei de causa e efeito. Quando a gente comete algum equívoco e desequilibra a harmonia da vida, a própria vida faz com que nós soframos o efeito do reequilíbrio. Então, se eu comi demais, qual que é a primeira sensação depois do comi demais? Aquela azia, aquela sensação ruim. Aí a gente fala, nossa, eu estou sendo castigado. Não! É a própria natureza reequilibrando as coisas. E funciona isso dessa forma, todos os aspectos. Então, a expiação é o reequilíbrio da natureza a partir dos desequilíbrios que nós geramos. E a reparação é quando nós, entendidos daquilo que nós cometemos um equívoco, nós vamos lá e reparamos. Por quê? A lei de Deus é uma lei de responsabilidade. Quando a gente assume a responsabilidade, tanto pelo auxílio ao próximo, quanto por recuperar aquilo que a gente desordenou, de fato nós estamos regenerados. Então, eu costumo brincar e dizer que o processo evolutivo passa por deixar de atrapalhar a harmonia do universo, e a gente deixa de fazer bagunça e começa a ajudar a organizar. É isso. Basicamente é isso. E dentro da expiação e da reparação, tem o processo de começo, que é o arrependimento. E que Kardec diz o seguinte,
o arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Então, o que acontece? A expiação, ela acontece independente do arrependimento. Não é porque eu não me arrependi que Deus vai falar assim, ah não, então se ele não se arrependeu, não começou o processo ainda, vai guardando tudo que tem aqui dele, todos os carnezinhos que ele está gerando, e quando ele se arrepender, a gente cobra tudo de uma vez. Não, isso não acontece. A natureza garante a reharmonização de tudo quanto foi desorganizado. Mas o arrependimento garante ela suaviza os travos da expiação, ou seja, o arrependimento me mostra que eu simplesmente estou passando por aquilo que eu desarmonizei. Então, faz sentido eu sofrer as dores, e o sofrer, não necessariamente o sofrer e sentir dor está conectado, tá? Mas isso a gente fala num outro dia, tá combinado, Luz? Me chama que eu conto outro dia isso para eles. Mas a gente passar pela dor do reequilíbrio. Mas uma coisa importante é que o arrependimento inicia um processo de esperança no caminho da reabilitação. E esperança, ela é uma palavra muito forte. A esperança é uma palavra conectada ao futuro que me ajuda a ter fé, que é a verdadeira conexão com o divino e a aproximação com que a gente precisa. Então, o arrependimento me ajuda a um relacionamento com o divino, que nasce nessa esperança. Então é isso que João Batista vem propor para a gente. Essa mudança de pensamento, esse viver atento. E, na sequência das pregações dele e dos batismos, né, ele começou a fazer um pouco de burburinho e um pouco de sucesso ali naquela época, né? Ele tem de diferença de idade para Jesus 6 meses. Mas as pregações deles começaram com uma diferença um pouco maior aí, de uns 2, 3 anos. Uma curiosidade interessante, né? Toda vez que a Bíblia fala de João Batista, eles colocam muitas conexões com o tempo e marcações históricas para a gente conseguir relacionar, né? Em que momento que João Batista veio? Quando fala de Jesus, não. Jesus, ele é atemporal, mesmo na Bíblia. E uma frase importante que Jesus diz: dentre aqueles nascidos de mulher, João Batista foi o maior. Isso foram palavras de Jesus para os seus discípulos. Então, olha o tamanho desse espírito que recebeu a incumbência de trazer para a gente a preparação do maior espírito, que esse sim, de acordo com o espiritismo, passou pelo planeta. E aí entra o relacionamento entre Jesus e João Batista, onde João Batista anunciava que, quando falavam, nossa, mas você, né, é o grande profeta, ele fala, olha, tá para vir um outro aí, que esse eu não tenho altura para carregar as sandálias. Essa frase é de João Batista. E num exemplo de humildade tremenda, Jesus vai até o Rio Jordão, que era onde acontecia o mergulho, e pede para João Batista. Isso no início das pregações de Jesus, né? São 2 pontos chaves, onde Jesus, ainda um pouco recluso, não fazia suas pregações, são 2 pontos chaves. Um é o do batismo, com o João Batista, e o outro são nas bodas de Caná, onde ele faz a multiplicação do vinho para aquela festa de casamento. Mas ali, com João Batista, Jesus chega e João Batista reconhece que ele é o Messias. E Jesus pede para que João Batista o batize
como uma forma de reforçar que tudo aquilo que João Batista vinha fazendo fazia parte do processo de regeneração. Afinal de contas, Jesus ele veio como um professor, mas ele veio como um professor que veio exemplificar todas as nossas atitudes e não teria como ele começar o processo sem mostrar para a gente que o arrependimento é o início e que o mergulho, esse sim, mergulho dentro de nós, um mergulho dentro da nossa consciência, esse sim é o verdadeiro batismo que ajuda a gente a nos comprometer com uma mudança de atitude para que nós rejeitemos os nossos erros. Então Jesus vai lá e pede para João Batista fazer o batismo nele. Realizar o mergulho. João Batista fala, eu não tenho, não faz sentido isso. É você que tem que me batizar, mestre. E Jesus fala, não sou eu que tenho que te batizar. E João Batista, no momento do batismo de Jesus, tem ali nas descrições do Evangelho que o céu se abriu e o Espírito Santo, na figura de uma pomba, veio iluminar todo o ambiente, o processo, e aquele momento que seria um grande exemplo de Jesus para as atitudes que a gente tem que ter dentro de nós para o início do processo de transformação. Jesus, ele exemplificou tudo aquilo que a gente precisava, e fazer Jesus nascer dentro de nós é realizar uma frase que o próprio Cristo propõe, que é fazer nascer no coração dos homens o reino de Deus. Essa foi a missão de Jesus. Eu imagino Jesus como o grande chefe do nosso planeta, fazendo o planejamento da sua vinda. E falando assim, João Batista, vem cá. Aliás, na época não. Elias, vem cá, senta aqui do meu lado. Você não sabe, eu vou descer no... Aí ele fala, eu sei sim, porque as profecias já diziam. Mas todo esse plano em conjunto, né? E todos esses espíritos... A gente falou de João Batista, mas se a gente for analisar, José, Maria, cada um desses espíritos que recepcionaram Jesus tem um símbolo e uma função magnífica. Quem sabe no ano que vem eu não venho aqui contar outros deles para vocês. Então, seguindo a proposta, e depois de ter explicado tudo isso, o que eu entendo de preparar a vinda de Jesus dentro dos nossos corações é a aplicação dessa proposta que Kardec traz no livro Céu e Inferno, de nós iniciarmos o nosso processo de mudança de pensar, de ter a consciência desperta. E o que é ter a consciência desperta? Vocês já ouviram falar no vigiar e orar? O vigiar é isso, é estar atento com as possibilidades de equívoco. E a gente não precisa se martirizar quando a gente erra. Faz parte do processo de aprendizado o erro. O erro é a forma mais rápida que a gente tem de aprender. Porque mostra exatamente o que a gente não pode fazer. Agora, se a gente se apega ao erro e não ao aprendizado dele, a gente não evolui. E o processo de evolução é nossa responsabilidade. Porque no fim da renovação, da reabilitação, da regeneração, passa pela nossa atitude de reparar os nossos equívocos. E imaginem assim, tá bom, vamos imaginar que eu consegui reparar tudo o que eu fiz de errado. E agora? O que vai acontecer?
que vai acontecer é que nós vamos virar agentes divinos de harmonia universal, auxiliando aqueles que ainda estão no processo de entendimento e de aprendizado para a sua reparação, para a sua regeneração. E é por isso que a proposta de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é tão importante. Porque em todos os pontos do processo evolutivo, o auxílio ao próximo faz parte do trabalho. E o que é mais magnífico, a gente consegue aplicar isso a partir de agora. Mas não dá para fazer isso sem o arrependimento proposto por João Batista. A mudança de mentalidade. Porque a caridade sincera, ela nasce do coração. Então, olhando para esse aspecto, a jornada é grande. A romaria é imensa, mas numa romaria a gente faz isso tudo, todo mundo junto. Todo mundo andando um do lado do outro, nos auxiliando. E que a gente possa fazer esse processo sem martírio, sem aqueles choros de arrependimento, mas sim com a mudança da nossa proposta mental. Então, para a gente poder também se sintonizar ao verdadeiro sentimento que a gente tem que ter para receber Jesus, e como eu já sei a próxima música, né, que vai ser cantada, dando o link das palavras a ela, que nós possamos ter calma para fazer esse processo e aguardar Jesus. E no dia 25, ter dentro do nosso coração pelo menos o ensejo, a vontade de receber Ele com a proposta de reparar aquilo que a gente tem feito de errado, rejeitar os nossos erros. Talvez essa é a melhor frase. De rejeitar os nossos erros, seguindo o exemplo que Ele vai trazer para a gente. E aí sim, a gente conseguir, com esperança e alívio no coração, fazer todo o processo de redenção. Muito obrigado pela oportunidade de falar para vocês mais uma vez. E vamos ouvir a música. Fica aí esperto, Douglas, para complementar alguma ideia que vai fluir depois que a Bia cantar essa música, porque essa música ela é muito provocativa, né, Bia? Não é fácil fazer o que essa música propõe e que está intimamente relacionada com essa nossa preparação. Então, se puder fechar o microfone, a Bia vai fazer o nosso intervalo musical. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita para orar.
Gratidão, querida, por essa energia, por essa viagem que a gente faz. E aí, Douglas, essa calma, essa sabedoria para a gente se preparar. Na realidade, a inquietação que é gerada quando a gente é provocado a fazer essa mudança de pensamento, né? Porque não é um processo. A gente vai no ritmo, né? A vida coloca a gente num ritmo. Os costumes, as necessidades geradas, né? Porque a gente está num planeta onde essa ganância por mais e mais e mais e mais acaba gerando em nós algumas necessidades que a gente nem reflete se a gente tem de verdade ou não. Mas a gente sai atrás e porque tá todo mundo correndo atrás daquilo, a gente vai atrás. E esse processo de mudança de modelo mental, mudança de forma de pensar, coloca a gente para refletir exatamente nisso. O que a gente precisa de fato? Conforme a gente vai evoluindo, de fato a gente precisa de mais coisa. Mas será que eu preciso de tudo isso que o mundo material, e o mundo material, não, eu vou mudar, não é mundo material, que o conceito materialista propõe para gente? Por quê? Era isso que estava acontecendo quando o João Batista veio lá atrás. E uma coisa curiosa, né? João Batista chega e diz assim: são chegados os tempos. E já faz 2000 anos que são chegados os tempos. Esses são chegados os tempos, eles têm a ver com o nosso momento evolutivo. O começo da transição planetária se inicia com a chegada de Jesus. Com Jesus exemplificando para a gente como o homem regenerado deveria viver. E a gente olha, não é possível que a transição planetária começou há 2000 anos. Mas era exatamente isso que o conceito do Velho Testamento dizia, porque dizia que quando Jesus chegasse, o mundo seria regenerado. Mas o mundo vai ser regenerado conforme nós nos regenerarmos. A gente tem muito aquele conceito de, não, vai vir um mundo de regeneração aí e eu quero estar lá. Gente, imagina uma criança bagunceira dentro de um lugar onde adultos têm tudo organizadinho. A criança bagunceira ia chegar fazendo uma bagunça e assim, os adultos até têm aquela condição de entender a situação da criança e falar, não, vem cá, né? Mas imagina uma bagunça que alguém despreparado chega e faz num lugar organizado. Então, para estar no mundo regenerado, a gente tem que se regenerar. Então, de fato, a regeneração, o início, o processo de regeneração chega com o Cristo, e aí, olha, eu acho magnífica a paciência e a humildade de Jesus em aguardar 2000 anos a nossa capacidade de compreensão, a nossa maturidade de livre-arbítrio, para entender que se a gente seguir os passos dele, e ele deixou isso bem claro, né? Eu sou a videira verdadeira e só através de mim que se chega ao Pai. Né? E a gente fala, nossa, né? Que exclusivista ele. Não, é porque ele mostrava exatamente quais eram as atitudes que tinham que ser tomadas para que, através desse caminho reto,
a gente conseguisse esse relacionamento com o divino, que ele tinha, que ele transpirava. Então, que a gente possa, no dia 25, no Natal, na comemoração do nascimento de Jesus, de fato, fazer com que Jesus nasça dentro de nós. Fazer com que a gente busque, através da nossa transformação, transformar o planeta que a gente vive, transformar o meio que a gente está e fazer de fato com que os tempos que foram chegados se realizem. Coisa simples. Não é simples, mas se a gente fizesse isso, todo mundo de consciência desperta e junto, talvez o nosso grande problema, Luz, seja o fato da gente viver no automatismo. Se a sociedade despertasse a consciência, talvez a coisa fosse mais rápida. Mais rápida. É isso aí, querido. O tempo aqui já está demarcado. O tempo urge. Gratidão, amigo, por essa reflexão, por essa viagem histórica que é necessário para que a gente entenda algumas coisas que a gente faz no automatismo. Rogando agora a todos, amigos, que a gente se prepare para o nosso final do encontro de hoje. Como sempre, nós abrimos as portas do nosso lar para essa caravana socorrista de Mãe Maria, da equipe trabalhadora do Dr. Anselmo, fazendo a limpeza fluídica nos nossos lares, e que, tomando consciência nessa reflexão, realmente nos preparando dia a dia. E rogando a Mãe Maria que envolva todos os espíritos abortados, que eles aceitem o convite de uma nova encarnação mais amorosa, que seja uma experiência de evolução. E com muita ternura, um abraço carinhoso a toda a equipe espiritual de todas as casas, dos amigos que estão aqui presentes, aqueles que estão trabalhando anonimamente, estendendo a mão a muitos que estão precisando, às vezes iniciando por dar um alimento para poder conversar e falar de Jesus. Que enquanto a Bia estiver nos apresentando essa última música, a gente se imagine na sala de passe, recebendo esse banho de luz que nos harmoniza. Bia, que a energia desta música que você vai colocar agora no final fortaleça a todos que em algum momento vai estar assistindo e ouvindo todos esses ensinamentos. É com você, querida. But you
respirando fundo e sentindo toda essa energia que nós criamos com os nossos pensamentos, unidos a essa equipe amorosa que está sempre presente. E que sejamos realmente aqueles trabalhadores do Cristo, que onde houver tristeza, que eu possa levar alegria. Esse exemplo de Francisco de Assis, que não entremos na energia da lamentação de muitos. Nós somos filhos de Deus. Então vamos espalhar luz, vamos espalhar energia, gratidão, harmonia, sabedoria, força e confiança. Que cada um de nós tenha a sua caminhada. Como Douglas fez a retrospectiva histórica, a gente estava lá, né? Em algum momento a gente estava lá, fazendo o que eu não sei não, né? Gratidão, amigos. Douglas, gratidão por essa oportunidade. Bia, querida, pela sua energia. Amigos, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que amanhã é o último sábado para a entrega da doação do leite. Então, muita paz, muita alegria e a certeza de que nós somos trabalhadores do Cristo. E como diz o doutor Anselmo, vai dar tudo certo. Certo? Obrigadão, gente. Até semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Fica com Deus.